Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Sabino. Sou advogado constitucionalista e juiz-filósofo cristão. Hoje, notadamente, dia 25 de agosto de 2024, meado para um finalzinho de uma manhã de domingo, ensolarado, portanto. Estou voltando aqui, depois de quase 30 dias sem gravar. Estava meio adoecido, estava tratando, cuidando um pouco da saúde. Graças a Deus estou recuperado e estou voltando aqui para compartilhar mais um vídeo de forma gratuita com os senhores e senhoras, desde já dando as boas-vindas ao presente canal da Cidadania, canal 3D ou 3 Dimensões. Para quem não conhece o propósito do presente canal, desde já informo com tudo no ponto que o propósito do presente canal consiste exatamente em 3D ou 3 Dimensões, não à toa. Quando digo 3D ou 3 dimensões é porque na primeira plataforma diariamente você tem a oportunidade de acompanhar videoaulas com isso que está a vos falar, que é um advogado constitucionalista e juiz filósofo cristão, atuante nas mais diversas e complexas áreas do direito público e privado há mais de 15 anos, no âmbito da justiça comum estadual e federal, em alguns casos nas especializadas. Mas no primeiro bloco, em que pese diariamente você tem a oportunidade de acompanhar e assistir videoaulas onde eu contextualizo e falo das decisões mais importantes que vem sendo tomadas pelo STJ, considerado Tribunal da Cidadania. E para quem esta semana teve a posse de ser o novo presidente, a saber, um paraibano de Catolé do Rocha, qual seja Sua Excelência Dr. Armin Benjamin. Estou com uma grande expectativa que o mesmo irá fazer uma excelente gestão dentro do biênio que sucederá, ou seja, os próximos 2 anos, ao lado do vice, que é o ministro Salomão, que é atual corregedor-geral do CNJ. Mas no primeiro bloco, para além de vocês terem acesso diariamente de assistir videoaulas onde eu falo das temáticas que vem sendo deliberado pelo STJ acerca da pacificação da jurisprudência dos tribunais pátrios brasileiros, bem como acerca de todo o ordenamento jurídico, ou seja, das normas infraconstitucionais federais. O TROCIN falo também, em sede do primeiro bloco, das decisões que vêm sendo tomadas e pacificadas pela excelsa Corte do Supremo Tribunal Federal, a saber, o STF, para quem Rui Barbosa, certa feita, não olvidara em assentar em uma senta estreita, ter a mesma faculdade de errar por último. Mas, no primeiro bloco, para além, como já havia a Yuri suscitado, de trazer temas importantes que vem sendo pacificado pelo STJ, bem como a DI 5941, no caso aí o Supremo, que permitiu a suspensão de passaporte, CNH e até o direito de participar de concurso público, devedor da Justiça. Tem também vídeos aí já publicados do recurso extraordinário 635659 da Lavra do Supremo Tribunal Federal, para quem autorizara o uso e porte de maconha até o limite de 40 gramas. Existe aí 3 vídeos no mínimo postados nesse sentido, eu delimitando os contornos e alcance e as consequências de dado julgado para as pessoas que respondem por crime de tráfico de drogas. E esta é a razão pela qual te convido a visitar diversos outros vídeos que já tem postado no presente canal. Existe também decisão no presente canal acerca do julgamento da ADPF 442, para quem a ex-ministra aposentada, sabe Sua Excelência Rosa Weber, já deixou ou deixara seu voto no sentido de permitir o aborto até 12 semanas, dentre diversas outras temáticas, bem como a ADPF 779, que também, por via reflexa, o Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos de seus membros, declarou inconstitucional a legítima defesa da honra
notadamente em sede dos crimes de feminicídios, que são aqueles ocorridos entre casais. E sob essa perspectiva, tiro o chapéu. Mas no presente canal você também tem aí a oportunidade de ver videoaulas que eu falo sobre direito imobiliário, direito que você tem, direito de quem compra e quem vende o imóvel, as cautelas que deve tomar. Existem vídeos também postados aí que eu falo alerta aos devedores de IPTU. Falo quem deve e é obrigado a pagar o IPTU, o imposto territorial pela propriedade de bem imóvel, bem como as consequências pelo seu não pagamento. Existe também vídeo postados aí no sentido de falar sobre o ENAM, que é o Exame Nacional da Magistratura, criado no ano passado pelo CNJ. E eu tenho no mínimo 2 vídeos aí, onde eu fiz a avaliação, as primeiras avaliações acerca da aplicação da prova pela FGV, cujo número de aprovados em tese de um acervo de mais de 40 mil inscritos, passaram em 17% a 19%. Dentre diversas outras temáticas que diariamente você terá a oportunidade de assistir no presente canal. Mas no bloco D, ou seja, na plataforma D, eu falo também de vídeos sobre autoajuda, reverberando sobre a psicanálise, sobre a neurociência, sobre a psicanálise de Freud, Klein, Jung, Lacan, sobre questões geopolíticas, sobre questões da filosofia e notadamente dos pais do ateísmo. E aí nesse caso eu já estou entrando aí no terceiro bloco, onde eu batizei como Tribunal de Cristo, ou seja, Tribunal de Ajuda do Alto, pois aqui, quando não conseguimos dirimir as mais diversas e complexas temáticas do dia a dia na plataforma 1, que é jurídica, na 2, que é filosófica, temos a terceira instância que eu batizei como Tribunal de Cristo, por nele eu creio e nele você deve confiar. E esta é a razão pela qual dou as boas-vindas aos senhores e senhoras, desde já agradecendo pelos mais de 75 mil views em pouco mais de 10 meses de vigência do presente canal, bem como aos novos inscritos, a contínuo convidando os mesmos para convidar o maior número de pessoas para se inscrever no presente canal, conhecer e ter acesso a diversos vídeos, que já tem mais de 500 vídeos publicados em pouco mais de 10 meses. E esta é a razão pela qual te convido a compartilhar o presente vídeo com o maior número de pessoas, se inscrever no presente canal, para fazer parte e ser parte integrante do presente canal da cidadania, canal 3D ou 3 dimensões. Dito isto, e para que o presente vídeo aula em tese não fique maior do que eu pretendo, desde já comunico o título e objeto do nosso estudo de hoje, abre aspas, contornos e alcance das questões geopolíticas dos Estados Unidos, do leste europeu, e quando eu falo leste europeu, estamos aí falando da Rússia, Ucrânia, os países bálticos, bem como Letônia, Estônia, Lituânia, falando da Rússia de Vladimir Putin, da Ucrânia de Vladimir Zelensky, que estão aí duelando há quase 2 anos uma guerra de titãs, seguida pela guerra mais jovem, a saber, a guerra do atentado do grupo terrorista Hamas, no último dia 10 de outubro do ano passado. Aí, estamos aí, vamos completar quase um ano, onde já somente do lado da Palestina já foram mortos mais de 40 mil, enquanto pouco menos de mil do lado de Israel, comprovando uma guerra totalmente desproporcional, uma desproporção de armas. E por falar em Israel, não obstante Israel tenha conseguido a sua independência, notadamente em 14 de junho de 1948, ou seja, um ano após a um gaúcho, a saber, a gaúcho brasileiro, a saber, Oswaldo Aranha, ter reunido, na ocasião em que o mesmo se encontrara à frente do Conselho Nacional, do Conselho de Segurança da ONU, convidou as autoridades da antiga Palestina e da atual autoridade de Israel, que atualmente é representado pelo seu primeiro-ministro, a saber, Benjamin Netanyahu,
já está no seu terceiro ou quarto gestão, muito criticado pela população dos judeus, dos israelenses. Mas o que chama atenção na democracia de Israel é que, não obstante Israel tenha, desde 14 de maio de 1948, conseguido a sua independência, depois de passar quase 20 séculos dispersos pelas classes diáspiras da Babilônia, do Egito e Romana, mas a ONU, logo após a Segunda Guerra Mundial, notadamente em 14 de julho de 1948, na cidade de Tel Aviv, que é considerada pela comunidade internacional como a capital, o centro financeiro de Israel, não obstante o próprio governo de Israel, corroborado pelos Estados Unidos, Canadá e etc., entenderem, por uma questão meramente religiosa entre essas três religiões monoteístas do mundo, a saber, o cristianismo, o islamismo e o judaísmo, que é a capital de Israel, sob a perspectiva teológica e histórica, portanto, deve ser representada por Jerusalém, que fica ao norte, onde ficam as mesquitas de Alá, mesquita, o Domo da Rocha, a antiga cidade do rei Davi, a piscina de Siloé, o Monte Muriel e o Domo da Rocha, que é aquela cúpula dourada construída por um califa muçulmano com 100 mil moedas de dinar de ouro. Veio, portanto, as questões políticas, históricas e culturais que envolvem Israel. Mas hoje também iremos refletir um pouco sobre essas questões, os contornos e alcances geopolíticos da reeleição dos Estados Unidos, que tem à frente aí a sucessora do atual presidente norte-americano, Biden, que indicara a sua vice para concorrer à reeleição, ou seja, no caso seria a eleição, né? A eleição da primeira mulher negra americana à presidência, a ocupar a presidência dos Estados Unidos, que está aí concorrendo com o ex-presidente Donald Trump, quase que tecnicamente empatado. E aí temos aí essas eleições em sede dessa democracia norte-americana, que tivemos aí como modelo o constitucionalismo norte-americano, seguido pelo francês, depois o português, argentino, brasileiro, etc. Mas o fato é que com a independência das 13 colônias americanas, que à época viviam dependente do Reino Unido, e por vir reflexo essas 13 colônias americanas, logo após a sua independência de 1776, se transformaram no que é hoje os mais de 50 estados soberanos dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, por falarmos do federalismo americano, algo merece destaque. Simplesmente por força do nosso sistema democrático, nosso sistema federativo, ter sido espelhado no sistema norte-americano, que por sua vez se espelhara no sistema britânico. Mas o nosso sistema, não obstante ter sido espelhado no sistema federativo norte-americano, temos diametralmente muitas diferenças, a começar pela Constituição norte-americana, que data aí 236 anos, com apenas 7 artigos e 27 emendas, ao revés da nossa oitava Constituição de 1988, batizada como a Constituição Cidadã, cujo seu maior protagonista fora o grande Ulisses Guimarães, considerado o pai da nossa última Constituinte, Assembleia Nacional Constituinte, fazendo aí 36 anos, diversamente de 236 anos da Carta Política Norte-Americana. Mas, quando falamos da democracia americana, não podemos olvidar, no ponto contudo, de lembrar a Carta de João de Sem Terra de Iso, de 1215, que fora responsável pela instituição ou advento, e por que não dizer aparição, do clássico princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, e por vir reflexa, também responsável pela criação do devido processo
processo, tanto judicial como administrativo norte-americano, que espelharam o nosso. Mas quando falamos de constitucionalismo norte-americano, algo merece destaque também, exatamente pelo número de artigos que contém a Carta Política norte-americana, com apenas 7 artigos e 27 emendas. Quando fazemos um paralelo com a nossa Constituição de Cidadã de 1988, cujo seu maior protagonista foi Ulisses Guimarães, a gente vê algo diametralmente divergente, por que não dizer paradoxal, bem como uma Constituição que começara a nossa, no caso, com 250 artigos, hoje já tem 251, foi outro artigo otorgado pela ADCT. A ADCT, a gente já tem aí 114 artigos somente na ADCT. E emendas parlamentares, pasmem, mais de 130. Daqui a pouco tem mais emenda constitucional à nossa Constituição do que propriamente artigos. E isso é, em tese, preocupante. Não obstante, dado Instituto Jurídico Constitucional se dá exatamente por força do artigo 3º da ADCT, que tem previsão expressa de que após 5 anos da instituição da nossa última Carta de 88, o poder legiferante constitucional, nosso poder legiferante, ou seja, o nosso parlamento bicameral, composto por 2 casas, a Casa Baixa com 513 deputados federais defendendo e representando o povo, e dividido pelo H de humanismo pela Casa Alta do Senado Federal, com 81 senadores que representam os 26 estados de nossa federação e o Distrito Federal. Mas o nosso parlamento bicameral, ele pode, desde 5 anos após a vigência de nossa Constituição, fazer revisão. E não à toa a gente já tem aí mais de 130 emendas. E o Supremo Tribunal Federal, como guardião da Constituição, não à toa, o Rui Barbosa disse que o Supremo Tribunal Federal tem a faculdade de errar por último, também faz uma espécie de revisão, sem alteração de texto, por meio da interpretação conforme a Constituição, para adequar a norma constitucional ao atual contexto histórico, social, econômico, jurídico e cultural. E não à toa, quando a gente observa constitucionalismo, multiculturalismo, universalismo cultural, relativismo cultural, tudo que termina no ismo, a partícula ismo, significa evolução. Começou com o Estado de Direito, depois do advento do Estado de Direito, que é a imposição de uma norma posta, vem o Estado Democrático de Direito. Depois do Estado Democrático de Direito, a gente tem o advento do neoconstitucionalismo, ou seja, uma nova ordem, a força normativa da Constituição avança, vem o transconstitucionalismo, dizendo que o direito constitucional não é uma ilha isolada, ele precisa interagir com as demais constituições, com as demais democracias do mundo. E aí a gente tem o transconstitucionalismo. Temos previsão, desde a emenda constitucional número 45 de 2004, de dado instituto. Não obstante, temos um colega constitucionalista, a saber, Dr. Marcelo Neves, que vem disseminando desde 2009 no mundo a tese do constitucionalismo simbólico. Mas, como o objeto maior de nosso estudo de hoje falarmos um pouco, de forma aleatória, sem ter a menor pretensão de esgotar a matéria, tampouco faz nenhum demérito daqueles que, por um viés político, jurídico, filosófico, ideológico, ao revés, pensam em sentido contrário, pois isso é democracia, como defendia o grande premier, a saber, Sua Excelência, o primeiro-ministro Winston Churchill, quando discursava na Casa dos Comuns de 1947. Na ocasião, não ouvidando em dizer que a democracia é o pior dos regimes, a exceção aos demais, ou seja, Winston Churchill estava querendo dizer que, por pior que seja o regime democrático, ele será ano-luz melhor do que o silêncio da ditadura, ato contínuo
me vem na mente uma fala de uma ex-presidente do Brasil, a saber, Sua Excelência Dilma Rousseff, que hoje preside o BRICS, Banco Internacional. Mas ela dizia que mais vale o barulho das revoluções ao silêncio da ditadura, exatamente remontando essa fala do ex-premier, a saber, Sua Excelência, o ministro britânico, o Winston Churchill, quando falara na Casa dos Comuns de Itos, de 1947, que é aquele parlamento britânico, que as decisões que são tomadas naquele parlamento atravessam o Canal da Mancha e chega a influenciar e repercutir na vida de todos nós no mundo ocidental. Mas, por falarmos de contextos micro e macroeconômico, geopolítico, né? Notadamente, começando pelas maiores democracias do mundo, não podemos também deixar de fora a democracia da França, que acabaram de sediar uma erudita e transcendental Olimpíadas de Paris. Teve duração de pouco mais de 2 semanas, 15 dias. Notadamente sobre a margem do rio Sena, que é um rio que desaboca no canal, no canal da Mancha, e a França vinha trabalhando há expressivos 10 anos para tentar despoluí-lo, não obstante não ter conseguido 100%. A clássica Torre Eiffel, construída pelo mesmo arquiteto e engenheiro que construíra, por via reflexa, a Estátua da Liberdade dos Estados Unidos. A Estátua da Liberdade, quando os Estados Unidos comemoraram 100 anos da independência das 3 colônias americanas, fora premiada pelos franceses com a clássica Estátua da Liberdade. A França e os Estados Unidos, da época, fizeram um acordo para os Estados Unidos construir o porto daquela Estátua da Liberdade, que o mundo assiste em camarote hoje, uma das maiores, das 8ª maiores belezas do mundo, junto da Torre Eiffel. Mas a França celebraram um acordo com os americanos para construir a estátua, e os americanos ficaram encarregados de construir o pórtico, ou seja, a base dela. Os franceses levaram em média 1 ano para construir a estátua e mais 1 ano para transportar o navio. E o que chama atenção e merece destaque é que o mesmo engenheiro, arquiteto que projetara a Estátua da Liberdade, fora também o mesmo, por via reflexa, construtor e que projetara a clássica e histórica Torre Eiffel, ou Torre Eiffel, que tem exatamente o seu sobrenome. Mas Augusto Eiffel também fora protagonista da construção de uma ponte muito famosa em Portugal. E aí a gente começa a fundir geopolítica, questões do constitucional direito internacional, questões micro e macroeconômicas, questões históricas, democráticas. Mas o mundo pôde assistir de camarote nas 2 últimas semanas, nas Olimpíadas de Paris, a beleza do rio Sena, do Museu do Louvre, que pegou fogo, ou pegara fogo, em ISO 2019, o mundo todo observou na imprensa. Temos também em Paris a Catedral de Nostradamus, que é um profeta que chegou até, tem mais de 6.000 profecias. É um profeta, um místico, um médico também, atuava como médico, mas Nostradamus previu o fim do mundo, não obstante, dada a profecia não ter, em tese, se confirmado. Mas temos também na França, como marco histórico, para além do canal da Mancha, o rio Sena, a Torre Eiffel, construída por Augusto Eiffel, mesmo que construíra a Estátua da Liberdade. Mas podemos também destacar na França a Catedral de Nostradamus, que fora, em tese, construída para homenagear Nossa Senhora. O Museu do Louvre pegara fogo em 2019, dentre diversas outras culturas
bem como os clássicos obeliscos que não somente existem em Paris, nos Estados Unidos, como no Brasil também. Obelisco, se você fizer uma pesquisa, você vai ver que existe obelisco no mundo inteiro, inclusive o Brasil tem diversos, que é considerado como um dos maiores marcos históricos da história da humanidade. Mas voltando para a democracia norte-americana, que se dera com as 13 colônias que era totalmente dependente do Reino Unido, a Torre Estátua da Liberdade, né, que é muito referendada pelo empresário brasileiro, a saber, o dono da loja Avan. Todas as lojas da Avan, ele instalam e constrói uma Estátua da Liberdade, remontando, né, a importância daquela estátua. Aquela Estátua da Liberdade, ela tem 7 coroas, cada coroa daquela, no topo, representa em um primeiro momento, os 7 continentes, e em segundo momento representa os 7 oceanos, e lá no topo da Estátua da Liberdade tem 25 janelas. Cada janela, aquelas 25 janelas representam as 25 joias dos Estados Unidos. Veja aí como é fantástico sabermos um pouco da cultura, até para que você, quando possa visitar os Estados Unidos, a França, ou qualquer outro país, Israel, você saiba um pouco da história daquele país. Quando falamos de demografia, ou seja, de população, o Brasil hoje tem 203 milhões de brasileiros, segundo o último censo. Portugal é uma população de 10 milhões, pouco mais de 10 milhões, cuja maioria mora na zona costeira. Israel, antes da guerra, pouco mais de 9 milhões. E o que chama atenção e merece destaque na democracia de Israel é que, não obstante Israel ter conseguido a sua independência há mais de 70 anos, notadamente a partir de 14 de junho de 1948, ao revés, até o presente momento não se tem notícia que o parlamento de Israel, que é um parlamento unicameral, tenha instituído a sua primeira Assembleia Nacional Constituinte. E esta é a razão pela qual Israel, quem em tese disciplina, né, a vida, a democracia do Estado Soberano de Israel, é a Corte Suprema daquele país. E esta foi a razão pela qual, até mesmo antes da implosão da guerra, do ataque terrorista do grupo Hamas a Israel, há pouco mais de um ano, o que chamar a atenção e merece destaque é que Israel, o parlamento unicameral de Israel, notadamente sob o comando do atual ministro Benjamin Netanyahu, aprovaram a primeira parte da reforma no sentido de esvaziar os poderes do ministro daquela corte. E na segunda parte da reforma, a previsão até mesmo para esvaziar e até para revogar decisões tomadas pelos ministros, juízes daquela Corte Suprema. E isso, em tese, é um constitucionalismo abusivo, como defendia o grande colega catedrático Berticelli, da Universidade da Flórida, qual seja Sua Excelência, Dr. David Landau, em sede da sua tese do constitucionalismo abusivo, que consiste exatamente naquelas democracias em que existe desvio de finalidade e abuso de poder, quando a gente vê hoje aí no leste europeu, notadamente pela Rússia, de Vladimir Putin. Observamos também, do outro lado da Coreia do Norte, pelo presidente do respectivo país, que passa 24 horas construindo brinquedo atômico, a saber, as armas atômicas, e destilando ódio. Mas algo que merece destaque nessa autocracia, para não chamar de absolutismo da Coreia do Norte e da Rússia, de Vladimir Putin, é o modus operandi e as reservas mentais que os mesmos nutrem ao longo da história. Existem 2 tipos de ditadores de autocracia no mundo.
Existem aquelas autocracias que são mais domésticas, como por exemplo a mais nova instalada na Argentina pelo aspirante a ditador, qual seja Javier Milei, que tenta esvaziar o poder do parlamento da Argentina, ameaçando a legislar e a governar por meio de decreto. E se isso não for um constitucionalismo abusivo, e também denominado como constitucionalismo simbólico pelo colega constitucionalista doutor Marcelo Neves. Mas o constitucionalismo abusivo, ele se espalha por todo o planeta. No leste europeu, pelos países que representam dado bloco, como Estônia, Letônia, Lituânia, Estônia, os países bálticos, a Rússia, a Ucrânia e os países daqui do leste europeu. Mas quando a gente vê aí esse tripé, essa aliança traçada entre a Rússia, a Coreia do Norte e a China, a gente observa que a gente está diante de uma autocracia diferenciada das autocracias que acontecem na Venezuela, que está acontecendo em países como a Argentina. Exatamente em razão de ter outras projeções. Se, por exemplo, a ditadura e a autocracia duelada pela Venezuela visa apenas questões internas, quando vamos para essa autocracia da Rússia, de Putin, e dos países do leste europeu, sobretudo pela China e pela Coreia do Norte, a gente observa que aí tem outros contornos e alcance. Ela tem uma projeção para criar uma espécie de ruptura de uma ordem em detrimento de outra, ou em prol de outra. E aí se torna muito preocupante, pois quando uma autocracia se reserva apenas ao âmbito interno de dado país soberano, ela se torna menos gravosa. Mas o fato é que vivemos hoje no universalismo cultural. No passado a gente vivia no relativismo cultural. Avança, vai para o multiculturalismo e hoje estamos no universalismo cultural. O que acontece no norte repercute no sul. O que acontece no Oriente Médio repercute no mundo ocidental. E é esta a razão pela qual hoje estamos diante do transconstitucionalismo, a ponto de o direito constitucional dizer que não é uma ilha isolada. Ele deve interagir com as demais democracias. E quando a gente observa Cuba, depois de mais de séculos, de décadas, sob bloqueio econômico e político, a gente vê o quão nocivo é esse tipo de democracia, como é a da Venezuela e como é odiernamente a instalada pelo mais jovem aspirante a ditador da Argentina, que se elegera com 57% dos argentinos no ano passado. Mas a gente observa o quão nocivo é esse tipo de autocracia revestida pelo constitucionalismo abusivo e simbólico, como também defende o colega norte-americano Lady David Landau em sede do constitucionalismo abusivo. Mas observamos o constitucionalismo abusivo por meio da última eleição agora da Venezuela, para quem o seu presidente, a saber, Maduro, continua cético em exibir as cédulas da última votação. E aí, Maduro, aliado à Corte Suprema e ao Congresso, implementaram uma ditadura no sentido de reconhecer como eleito o adversário de Maduro.
sem dar a devida oportunidade do contraditório e da defesa, ou seja, é um clássico constitucionalismo abusivo, para não chamar de autocracia, que desde idos de 1968, ou seja, o ano que entrara para a história como um ano que nunca passara, o mundo assiste de camarote esses reflexos micro e macroeconômicos, reflexos geopolíticos no âmbito do direito internacional, notadamente em virtude da clássica Guerra Fria, que continua até hoje, criando essa bipolarização na política mundial. Uma esquerda extremista e uma direita extremista, como nunca ninguém observara. E tudo isso se encaixa dentro do constitucionalismo abusivo e também do constitucionalismo simbólico, tão bem defendido pelo colega constitucionalista Dr. Marcelo Neves, hoje com projeção internacional. Mas afinal, do que estamos a falar? Explico, e mais uma vez, a resposta de fácil alcance. Estamos a falar exatamente do constitucionalismo do mundo. Hoje, o ex-presidente norte-americano tentando voltar para a presidência, mesmo depois de ter sido condenado criminalmente. Temos aí a candidata adversária, sucessora de Biden, a saber, Kamala Harris, que está quase empatado tecnicamente. E se Kamala Harris conseguir se eleger, será considerada a primeira mulher, não somente a primeira mulher, como a primeira mulher negra a governar a maior democracia do mundo, qual seja os Estados Unidos. E a gente observa o quão importante é o tema de fazermos esta reflexão sobre a perspectiva geopolítica e do cenário democrático do mundo, do leste europeu, representado pela Rússia, Ucrânia, os países bálticos, Letônia, Estônia, Lituânia, Belarus, Hungria, etc. Países lá do Oriente, como a Coreia do Norte, cujo presidente, Kim Jong-un, destila ódio 24 horas e passa 24 horas também construindo brinquedo atômico. Em parceria com o presidente da China e com Vladimir Putin, tento aí, em tese, fazer uma ruptura da atual ordem mundial com a instalação de uma nova ordem. E isto o mundo tem que ficar em alerta. E não à toa a China reabriu a rota da seda, em construindo portos no mundo inteiro, inclusive até investindo no Brasil. A China está caminhando para ser o patrão do mundo. E não à toa, quando a gente vai para a questão da exploração espacial, enquanto os Estados Unidos e a Rússia, que foram pioneiros nesta temática, eles fazem sempre, várias vezes, para tentar aterrissar uma sonda na Lua, em Marte. Quando a China vai, ela consegue da primeira vez, mostrando a precisão cirúrgica e apontando aí a escala e a projeção geopolítica que ela está construindo ao longo da história. Hoje, a segunda potência, maior potência econômica do mundo, e caminhando, quiçá, para até superar os Estados Unidos. Tudo isso são questões geopolíticas, questões democráticas que merecem destaque, notadamente quando estamos diante de um cenário de manifesta crise de legalidade e legitimidade a ponto de os súditos administrados, até mesmo os jurisdicionados, sob a perspectiva internacional, colocar em xeque a rigidez das instituições democráticas de direito que servem para dar exemplo. Aí me vem à mente aqui um grande juiz filósofo
do direito, qual seja Montesquieu, aquele autor e protagonista dos espíritos das leis. Certa feita o mesmo fora pedagógico se dizer, quando fores a um país, não se preocupe em saber se as leis lá são boas ou ruins, e sim são cumpridas. Nós temos uma das melhores legislações, que sabe da Constituição do mundo. Mas deixamos muito a desejar nas mais diversas áreas de políticas públicas. E esta é a razão pela qual existe o ativismo, em tese positiva, do Supremo Tribunal Federal, para tentar suprir a lacuna do poder legiferante e do poder executivo, que é exatamente para isso que serve as cortes constitucionais de todos os países, de todos os estados soberanos. O direito, a balança do direito serve para dar paridade. Na hora que a balança pende mais para um lado, houve o quê? Uma violação de direito. A cada direito violado gera uma pretensão esta que se extingue com a prescrição e a decadência. Teve outro grande juiz filósofo, a saber, Nicolau Maquiavel, aquele que escreveu O Príncipe, notadamente fazendo menção às penínsulas, antigas penínsulas italianas. Mas Nicolau Maquiavel foi pedagógico, no sentido de dizer que os fins justificam os meios. Para além disso, Nicolau Maquiavel nos ensina. Ele é o maior mestre da geopolítica, ele é o maior mestre da ciência política, juntamente com Elizabeth Naumann, e por que não falar de José do Egito, que deu uma aula de geopolítica que transcende no tempo. Mas Nicolau Maquiavel, certa feita, falando para os príncipes sobre a monarquia absolutista das antigas penínsulas italianas, o mesmo fora pedagógico, no sentido de dizer que o ideal seria que os governantes, notadamente falando da época para os príncipes, pudessem ser amados e temidos. Mas como o próprio Nicolau Maquiavel entendia que acumular esses dois colorários seria literalmente impossível, que o chefe de Estado e de governo, ou seja, que as autoridades prefira ser temido. E que também os membros deveriam fazer de tudo para se manter no poder, ainda que essas políticas em tese, ao revés, não fossem nem um pouco ortodoxas. Sobretudo que essas políticas, por via reflexa, também não fossem nem um pouco populares. E aí você está vendo aí de onde vem essa ideia da hegemonia de poder. Essa ideia da ciência política, tão bem defendida por Elizabeth Naumann, grande cientista política alemã, vem exatamente de Nicolau Maquiavel, que transcende no tempo. Mas Nicolau Maquiavel disse que os fins justificam os meios. Aí eu pergunto, até que ponto os fins, em tese, devem justificar os meios, como estamos diante dos colorários da ética e da moral, sobretudo da força normativa da Constituição, como tão bem defendia Conrado Hesse, por meio da sua tese da força normativa da Constituição. Kelsey, um dos grandes protagonistas da teoria pura do direito, um dos grandes positivistas, seguido por Conrado Hesse, na escala vertical do constitucionalismo acadêmico, foi pedagógico, no sentido de dizer que o que importa é saber que a norma existe. Não importa que essa norma seja boa ou ruim, se ela existe, tem que ser cumprida. Kelsey dava um nó na cabeça dos estudantes de direito, notadamente na minha época. Muitos colegas, observei de camarote, teriam uma dificuldade tremenda em entender Kelsey. E aí criaram um prólogo de como se entender Kelsey. E ficava mais difícil ainda. Se o cara não entendeu Kelsey, a obra principal, aí ficou difícil entender o prólogo. Mas Kelsey defendia a norma fundamental hipotética, que quando ele for conviver com os norte-americanos, ele reviu esse termo e viu que não poderia exigir dos súditos administrados ou jurisdicionados que os mesmos obedecessem uma norma com base numa hipótese. E ele revoga o termo hipotético e diz: doravante a norma fundamental será apenas fundamental, não mais hipotética. Vendo aí que, em
tese, nem sempre os fins devem justificar os meios, notadamente quando se chama diante dos colorados da ética, da moral e da força normativa da Constituição. Temos outro grande protagonista do direito, a saber, Rodolfo Van Hering, autor da obra A Luta pelo Direito, a ponto de o jurista alemão, com projeção internacional, ser pedagógico, no sentido de dizer que o direito nasce, vive e perece, e ainda elucidou que o direito que não se exercita e não se rejuvenesce está fadado a cair na ineficácia e na decadência, e, portanto, não ser merecedor de ser chamado direito. Ou seja, me vem à mente aqui um grande erudito, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, sabe sua excelência, Eros Graus, para quem certa feita fora pedagógico, no sentido de dizer que o direito não se interpreta em tiras e que o contexto deve ser mais importante que o próprio texto. Grande Eros Graus tinha ojeriza por juiz, não obstante o mesmo ser um juiz da Suprema Corte. Mas Marco Aurélio, aposentado, ministro aposentado da Excelsa Corte do Supremo Tribunal Federal, aquele que gostava muito de dizer que havia estudado na Universidade de São Francisco, que criara também a TV Justiça, no momento em que estava assumir a presidência interinamente, e aí baixaram um decreto e criaram a clássica TV Justiça. Isso aí foi um legado do grande Marco Aurélio, que dizia que havia estudado na Universidade de São Francisco. Mas Marco Aurélio, diante da sua atuação em uma das cadeiras do Supremo Tribunal Federal, foi pedagógico, no sentido de dizer que processo não se julga por capa. Entenda-se por julgar processo por capa é o julgador, seja ele de primeiro a último grau, ignorar o contexto fato e jurídico, o acervo probatório que salta aos olhos e julgar improcedente sua demanda. É criar limbos jurídicos, criar impugnações específicas, criar silogismos com base em meras ilações para tentar justificar sua própria torpeza de corrupção. Me vem à mente o rei Salomão. O rei Salomão, certa feita, foi pedagógico em dizer que na política só corrupção, na justiça só corrupção. E aí vem a nova eterna aliança por meio de Cristo Jesus, e ele é pedagógico também dizer e não acreditar na justiça dos homens, a ponto de dizer para os seus discípulos, queridos discípulos, que quando tivesse uma contenda com seu irmão, procurasse resolver de forma administrativa, amigável. Pois se sua contenda for parar no tribunal, você poderá perder seu patrimônio, que sai até preso. E aí me vem à mente aqui Nicolau Maquiavel novamente, o grande protagonista do Príncipe. Nicolau Maquiavel foi pedagógico, no sentido de dizer que para o rei, para os amigos do rei, as benesses da lei. Para os inimigos do rei, simplesmente a severidade da lei. Está se identificando com algo? Quem de você, colega advogado, você, jurisdicionado que contrata um advogado, até hoje não acredita como o seu processo foi julgado improcedente? Exatamente por conta disso que estou a falar. Às vezes não é nem culpa do seu advogado. Seu advogado é muito diligente, competente. É pela uma parcialidade, uma corrupção sistêmica, tão bem defendida pelo eminente colega constitucionalista, Dr. Marcelo Neves, através de seu constitucionalismo abusivo. Aí, no caso, é o colega norte-americano da Universidade da Flórida, Dr. David Landau. Mas Dr. Marcelo Neves, nosso colega constitucionalista com projeção hoje internacional, defende uma corrupção sistêmica que se instalou no Poder Judiciário. E o mundo está observando de camarote, notadamente com as ações tomadas pelo ministro Salomão, à frente da Corregedoria Geral de Justiça, afastando e processando diversos magistrados por feita de sentença. Existe algo mais odioso, mais nocivo para a sociedade, um juiz vender sentença? O juiz que vende a sentença, ele está vendendo a alma dele para o diabo. É difícil
você querer agradar a Deus e ao diabo. A Constituição é pedagógica. Todo ordenamento jurídico é pedagógico. A Lomã é pedagógica. Em dizer que para ser juiz tem que ter uma conduta ilibada. Entenda-se por conduta ilibada. É um profissional togado que deve dar exemplo para toda a classe de advogado e os demais operadores de direito. E quando a gente vê hoje desembargadores, juízes, vendendo sentença a queima-roupa, me remonta um grande chefe das prisões inglesas, a saber, Arthur Griffith, quando ministrava uma palestra dada no Congresso, assentou em uma síntese estreita: existem dois tipos de delinquente, ou seja, aquele que jamais deveria ir para a cadeia, aqueles que cometem crime de bagatela, ou seja, crime de pequena monta, roubam uma galinha, um pão, um leite, porque seu filho ou ele rouba ou o filho morre. Não obstante, nada justificar. Ninguém pode se valer da própria torpeza e querer cometer um crime, combater um crime cometendo outro, combater uma injustiça cometendo um ato ilícito. Mas Arthur Griffith foi pedagógico, no sentido de dizer: existem dois tipos de delinquente. Primeiro, aquele que jamais deveria ir para a cadeia, esse que comete esse crime de bagatela, e não à toa existe, né? Os crimes de bagatela, notadamente defendido pelo jurista alemão Klaus Rox, com projeção internacional. E existe perdão para esse tipo de delito no nosso ordenamento jurídico. Mas Arthur Griffith defendia existir o segundo tipo de delinquente, ou seja, aquele que jamais deve sair da cadeia, como aqueles crimes de colarinho branco, aquele que você vai, a cada 4 anos, deposita seu voto na procuração, outorga poderes para um parlamentar, para um político lhe representar no parlamento, no poder executivo, e quando ele assume, ele vende a sua alma para o diabo e fica aí à mercê do centrão, em troca de uma contraprestação. Ou seja, você é presidente, assume em 1º de janeiro, no caso do Brasil, você é chefe de Estado, de governo, mas você não pode governar. Triste do poder que não pode governar e da tirania do médico que não lhe deixa calar. É exatamente isso que Arthur Griffith, chefe das prisões inglesas, defendia. Esta corrupção sistêmica, como defende o colega constitucionalista Dr. Marcelo Neves, em que os jurisdicionados, até mesmo advogados sérios como este que estavam lá, deixam de acreditar na rigidez das instituições democráticas de direito, notadamente do poder judiciário, que é para dar exemplo aos demais poderes, que é para equilibrar a balança. Quando a balança pende mais para o lado, houve uma violação de direito. A cada violação de direito gera uma pretensão esta que se extingue com a prescrição e a decadência. Veio, portanto, o quão nocivo é para um sistema democrático, seja ele político, jurídico, seja ele parlamentar, pois aqueles que é para dar os melhores exemplos acabam dando os piores exemplos. E aí, as pessoas menos abastadas, não somente sob a perspectiva econômica como cultural, veem os exemplos, os piores exemplos vindo do topo do poder executivo, legislativo e do judiciário. E aí diz: se eles fazem, eu tenho que fazer também. E aí eu pergunto: os fins justificam os meios? Notadamente quando estamos diante dos colorados da ética, da moral e da força normativa da Constituição? Eu entendo que não. Rei Salomão dizia: quem anda com bobo, mais bobo será, mas quem anda com sábio, mais sábio será. Napoleão Hill fora pedagógico, no sentido de dizer que sardinha lada ao lado de sardinha e tubarão ao lado de tubarão. Sardinha, a zona cinzenta, aquele que paga, o inteligente que paga para ver. Sabe se dirigir um carro com documento vencido, dirigir um carro embriagado, ele não vai se dar bem. Sabe se roubar, ele não vai se dar bem. Sabe se ele foi ingrato com Deus, ele não vai se dar bem. Sabe se ele quiser agradar a Deus e o diabo, ele não vai se dar bem. Mas ele paga para ver.
o sábio, diversamente do esperto. E aí me vem à mente aqui que uma fala de Napoleão Hill, certa feita foi pedagógica, no sentido de dizer que se o malandro soubesse da vantagem de ser honesto, ele seria honesto por malandragem. Exatamente remontando esta fala do rei Salomão. O rei Salomão também foi pedagógico, certa feita, no sentido de dizer que é em vão tentar desafiar o rei. A vontade do rei sempre prevalecerá. Entenda-se como vontade do rei todos os sistemas. Quem ousar desafiar os sistemas irá à bancarrota, será perseguido. Exemplo, 8 ataque aos 3 poderes, 8 de janeiro. As pessoas induzidas ao estado de erro, estão aí mais de 1.400 pessoas processadas e condenadas a pena de 14 a 17 anos, medidas pecuniárias e cautelares afins. Exatamente por quê? Porque deixaram ser induzidos ao estado de erro, que é a falsa compreensão da realidade. E é por isso que você precisa se munir de sabedoria. O rei Salomão só pedira por uma coisa para o Todo-Poderoso: sabedoria para o mesmo governar diante de Israel. E diante de singelo pedido, Deus, para além de tornar um dos maiores reis, juntamente com seu pai rei Davi, de Israel, tornou também um homem mais rico e mais sábio. No ator ele escreve 3 livros, a saber, Cântico ou Cantares, que é um livro poético, onde ele diz: quem é ela? Quem é ela? Quem é ela? Ela é a igreja de Filadélfia. E ele escreve o 2º livro para retratar a sua segunda história, a segunda vida, a saber, Provérbio, o livro de sabedoria, uma sabedoria. Escreve o 3º livro, a saber, Eclesiastes, a ponto de dizer: tudo passa, tudo é ilusão, tudo passa. E o que me conforma é eliminar a certeza de saber que posso contar doravante com o Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos, 3º céu. Razão pela qual finalizo o pré-estudo temático, no sentido de lembrar que existiu um ex-presidente cubano, a saber, o grande protagonista da Revolução Cubana, Fidel Castro, para quem à época foi pedagógico, no sentido de dizer que enquanto o mundo se monta em montanha de armas, ao revés, o mundo se transforma em montanha de problemas. Outro sim, também não é um pouco demasiado no ponto, contudo, lembrar que existiu ou existira um presidente norte-americano, a saber, sua excelência John Kennedy, de Onásia, assassinado em Is de 1963, mas o mesmo fora pedagógico, no sentido de assentar em uma síntese estreita, abre aspas. Se a sociedade livre deste país não conseguir ajudar os muitos que são pobres, não conseguirá, igualmente, por via reflexa, salvar os poucos que são os poucos que são ricos. Em síntese, se unidos somos fracos, imagine desunidos. É isso que defendia o grande e ex-presidente John Kennedy. E esta é exatamente a razão pela qual concluo para a gente estudo temático no sentido de dizer que nem sempre os fins devem justificar os meios, notadamente quando estamos diante dos colorados da ética, da moral e da força normativa da Constituição. Pense nisso. Fique com Deus. Até a próxima. Se gostar do presente vídeo, compartilhe com o maior número de pessoas, se inscreva no presente canal, convide o maior número de pessoas também para fazer o mesmo, dê o seu like, aperte o sininho para ser avisado acerca dos próximos vídeos que irei postar, que não serão poucos, e desde já sinta vontade para deixar seu comentário de forma educada, respeitosa e elegante. Obrigado aos novos inscritos. Se tiver gostando do presente vídeo, deixe sugestões, né, de eventual tema que você gostaria que eu falasse sobre a perspectiva do direito constitucional, do direito da cidadania e etc. Que eu teria a maior honra, dentro do meu tempo, fazer um vídeo com muito amor, muito carinho para compartilhar de forma gratuita com os senhores e senhoras. Fique com Deus, até a próxima.